aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno, esse aqui é meu colega Vladimir e hoje a gente vai falar sobre a separação de misturas. Esse é um dos nossos vídeos que vão abordar um dos assuntos de química e a gente vai falar aqui sobre os diferentes tipos de mistura e como separá-las. Então, continua com a gente se quiser saber mais sobre isso e roda a vinheta. Bom, praticamente tudo que existe na natureza está na forma de misturas, né? Algumas dessas misturas são tão antigas quanto a formação da Terra aí. Por exemplo, na pré-história, há dezenas de milhares de anos, né, os seres humanos eles já precisavam fazer separações entre misturas. Por exemplo, separar metais que estavam incrustados em rochas para fabricar ferramentas, né? Por exemplo, o ferro ou o ouro que estão misturados ali com outras coisas, né? Mas hoje a situação ela não é diferente. Apenas mudaram as necessidades e surgiram novas técnicas para fazer essas separações. O mesmo processo de extrair os metais das rochas, por exemplo, hoje ele é feito em escala industrial e usando técnicas químicas complexas, o que aumenta inclusive a eficiência do processo. É verdade. E uma mistura, né, a gente define, é uma combinação de duas ou mais substâncias, né? E ela pode ser classificada como homogênea ou heterogênea, tá? Uma mistura homogênea, ela tem apenas uma fase, que a gente chama, enquanto uma mistura heterogênea, ela pode apresentar duas ou mais fases. Uma fase é cada porção da mistura que tem um aspecto visual uniforme, ou seja, se você tem uma mistura que você consegue ver uma fase só, né, é uma mistura homogênea, ou seja, você só vê uma coisa, parece que nem é uma mistura mesmo de verdade. Isso. Já uma mistura heterogênea não, você consegue separar as fases, né, e ver cada componente dessa mistura. Exatamente. Um exemplo que a gente pode dar disso é quando a gente mistura água e óleo. A gente vê que o óleo não se mistura com a água, ficando separado na faixa da superfície. Então a gente diz que essa mistura ela tem duas fases, sendo ela bifásica ou heterogênea. Bifásica e heterogênea. Bifásica e heterogênea. Isso. Já o granito, por exemplo, é um exemplo de uma mistura heterogênea também, só que é trifásica. Quando você pega uma pedrinha de granito, né, você vê que ele tem vários minerais ali. Você tem quartzo, tem feldspato e tem mica. Ou seja, você tem uma mistura trifásica, só que cada mineral é claramente visível, né, tem uma cor diferente. Então, você tem uma mistura trifásica e heterogênea também. Quando a mistura tem mais de 3 fases, a gente chama ela de polifásica. E aí, disso, a gente consegue acabar separando essas misturas. Nós conseguimos separar o ferro da magnetita, a magnetita da hematita, o sal da água do mar, a essência e os corantes das plantas e várias outras substâncias diferentes com seus diferentes tipos de misturas. Basicamente, o que a gente precisa para separar essas misturas é conhecer o estado físico e a característica do que a gente precisa separar para que a gente possa aplicar o processo mais apropriado. Isso, porque tem vários métodos de extração. Exatamente. Né? Algumas misturas elas são difíceis de visualizar a olho nu, né, sem usar instrumentos. Por exemplo, o aço, né, isso aqui é uma colher de aço, não parece ser uma mistura, mas na verdade é. Né? Então aqui a gente tem uma liga metálica formada por aço e por carbono, tá? Então, nem com o microscópio, você olhando, você consegue diferenciar as fases dessa mistura. Entendeu? Então, ela é uma coisa bem homogênea, uma mistura homogênea. Já o sangue ele é uma mistura de milhares de componentes diferentes, com vários tipos de células. E apesar de ser um líquido vermelho e aparentemente homogêneo, quando a gente olha a olho nu, quando a gente vai para o microscópio, a gente pode ver uma variedade enorme de células e os outros componentes que estão misturados ali nessa mistura heterogênea que é o sangue. Exatamente. Bom, e os métodos que a gente usa para separar as misturas são geralmente processos que a gente chama de processos físicos, tá? Nós já falamos da diferença de processos físicos e químicos em outro vídeo, beleza? Voltem nos vídeos anteriores. Então, alguns dos processos usados para separar as misturas são, por exemplo, a filtração, que a gente usa para separar substâncias sólidas de substâncias líquidas, por exemplo, o coador de café, né, uma separação desse tipo, tá? A destilação é um outro caso que utiliza os diferentes pontos de ebulição das substâncias de uma mistura para separar essas coisas, né? A gente já falou também de destilação em outro vídeo. E a centrifugação é um outro método muito comum,
que a gente pode usar para separar, por exemplo, as diferentes fases do sangue. Tá? Isso. Então agora a gente vai para a parte prática para mostrar para vocês alguns exemplos de misturas e como separar essas misturas. Exatamente. Bom, então a gente vai preparar aqui uma mistura. A gente vai preparar uma mistura bem comum aqui. O Breno vai fazer isso. Então, tem a colher. Então ele vai colocar aqui 40 ml de água. Vou botar água. Você vai botando as coisas. Vou botar 40 ml de água. Pronto. E dentro desses 40 ml, o Breno vai colocar aí uma colher de sal. Um pouquinho de sal aqui. Tá? Colocamos o sal, beleza? E 3 colheres de areia, que tá aqui. Uma mistura bem nojenta. Uma terra com, sei lá, se é um pelo de gato, é um... O que é isso? É uma palha. É uma palha. E vai colocar também uns pedaços aí de limalha de ferro. Vai botar uma colher. São pedacinhos de ferro aqui, tá, gente? Beleza. Limalha de ferro. Então a gente colocou aí e vamos misturar, né? Tá na cara que essa mistura é uma mistura heterogênea, tá? Porque a gente consegue ver que tem um monte de coisa diferente aí dentro. Não é uma mistura homogênea, tá? Muito embora a gente não consiga ver, por exemplo, o sal ou uma parte da areia que está dissolvido na água, beleza? Mesmo assim, é uma mistura heterogênea. E o que a gente quer chegar aqui no ponto é que a gente consegue separar cada uma dessas substâncias. Então a gente tinha aqui separado, né, cada um num vídeo de relógio, e a gente colocou tudo, fez essa gororoba nojenta, né? E a gente vai provar agora que a gente consegue separar cada uma dessas coisas e voltar cada um para o seu estado, né? Separar o sal da areia, do ferro, da água, tá bom? Aí, bora lá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é filtrar usando o nosso papel filtro. O Breno sabe fazer melhor. Exatamente. O processo de filtração ele é mais utilizado para separar sólidos, tanto a filtração quanto a decantação. E aí você pode ver o processo de decantação aqui quando uma parte vai para o fundo, mas aqui a gente quer em exclusividade o processo de filtração porque ele vai ajudar a gente a exemplificar outros. Tá. Então a gente vai despejar aqui no filtro. Sobrou um pouquinho por causa do processo de decantação, mas aí a gente mexe assim e despeja tudo de uma vez. Pronto. Então, primeira coisa que a gente vai fazer então é filtrar, né? Então a gente está filtrando para separar o líquido do sólido, tá? Então, tudo que é líquido, a ideia é que vai passar, o sólido fica retido. É o processo de fazer café, né? Isso. Essencialmente. Quando a gente separar a borra do café Bom, então a gente está mostrando aqui o processo de filtração, né? Vocês já conseguem ver que a água que está caindo lá está mais limpa do que a água que estava dentro do pote. Exatamente. Bom, a areia e o sal, né? Tem partículas de tamanhos diferentes, né? O sal tem partículas menores. As partículas de areia são maiores do que as de sal e, portanto, elas vão ficar retidas pelo filtro, tá? Então, o que acontece? O sal, na verdade, ele está passando junto com a água, porque o filtro ele não vai conseguir reter essas partículas de sal, mas ele retém as de areia. Então, a água que está passando, a gente não vai provar, mas ela é salgada. Tá? A gente vai conseguir provar isso mas a depois gente para vai vocês. provar isso de outra forma. Beleza? Obviamente, o ferro também fica retido aí junto com a areia, tá? Porque as partículas são maiores. São maiores, né? Eu vou guardar aqui a terra que sobrou. E aí nisso nós separamos as duas primeiras misturas. Tá, então a gente separou a água e sal, que está embaixo agora, água salgada. E nós separamos a terra e o ferro, né? A terra e a limalha de ferro. Exatamente. Beleza. Então, através do processo de filtração. Exatamente. Bom, agora a gente vai ver como separar a areia do ferro, né? Então, como é que a gente faria isso? Para separar ali, não tem como separar filtrando nem de outra forma, porque, né, enfim, vai estar o meleiro aí feito. Isso. Mas aí a gente, para fazer esse processo, a gente usa separação magnética, né? Então, basicamente, a gente usa um ímã que vai atrair o ferro e não vai atrair a areia. Né? Então, tem um... Quando você passa ele. Basicamente, a gente vai chegar com o ímã por cima e vocês percebam, ó. Um pouquinho de ferro mesmo. Então, vocês percebam que o ímã atraiu. O Breno vai mostrar para vocês aí o lado do ímã. Ó, toda a limalha de ferro foi atraída pelo ímã. E só sobrou a areia. Isso, o processo ele é um pouquinho mais efetivo se a areia estiver seca, porque aí ele não traz junto, porque a areia molhada ela tem uma liga e aí ela acaba se unindo um pouquinho mais para
fim de exemplificação, é o suficiente para a gente estar mostrando como funciona a separação magnética. Pronto. Tá, agora tá limpo. Beleza, então a gente já separou a água e o sal da limalha de ferro da areia. Isso. Por fim, isso com a separação magnética. Então, filtração, separação magnética. E agora a gente vai separar o sal da água, né? E para isso a gente vai fazer o quê? O processo de destilação. Destilação, exatamente. Então, deixa eu colocar logo aqui o... Não vamos colocar toda, Isso tá bom, não? porque senão vai demorar eternamente. Senão a gente demora um pouco. Acho que eu vou botar até um pouco menos de água. Tem. E aí aqui agora esse esqueminha, o que é que a gente tem? A gente tem água com sal aqui. O objetivo é que a água ferva, passe por... evapore, ela vai evaporar, o vaporzinho vai passar pelo tubo e aí ele vai sair aqui deste outro lado. Isso. Botar aqui. E aí nisso, Eu acho que esse negócio tá... esse vai ser o processo, a gente vai utilizar o processo de destilação para poder estar separando o sal da água. Isso. E é isso, não tem outra coisa. A frase que eu falei deu um sentido de continuação, mas não, a gente vai utilizar o processo de destilação para separar o sal da água. Né? Bom, a gente vai fazer vai mostrar agora, por fim, né, pular essa parte aqui que vai demorar para ferver, como é que vai ficar o tubo depois da separação. Pessoal, a gente finalizou aqui, então a gente viu os diferentes tipos de misturas e como separar essas misturas através de 3 processos básicos e um adendozinho que a gente falou do processo de decantação. Fiquem ligados nos próximos vídeos, ativem o sininho, sigam a gente nas nossas redes sociais e até uma próxima. Valeu!